Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. O município de Passo Fundo foi criado em 28 de janeiro de 1857 por meio da Lei nº 340. A área total dos 173 municípios que se originaram de Passo Fundo, incluindo o próprio, totalizam hoje 41.200,9 km². As mudanças territoriais de Passo Fundo entre as décadas de 60 e 70 se deram por conta de 4 municípios que se desmembraram, sendo eles Sertão em 1963 e os demais em 1965, Ibiaçá, Ciríaco e Davi Canabarro. O território atual de Passo Fundo é de 761,1 km², que segue inalterado desde 1992 e é 1,85% da área inicial. Entre os anos de 1960 a 1970, não houve grandes mudanças no número de pessoas que viviam em Passo Fundo, indo de 93.179 para 93.850. Porém, a porcentagem de população que vivia no campo na década de 60 era de 45,74%, enquanto que na década de 70 esse valor diminuiu para 24,49%. No que se refere a indicadores sociais, Passo Fundo, em 1970, tinha 80,31% de taxa de alfabetização, 58,9 anos de expectativa de vida ao nascer e 49,49 para cada 1.000 nascidos vivos de mortalidade infantil, com IDH de 0,563. Alguns acontecimentos importantes para a cidade de Passo Fundo. Em 1960 foi inaugurada a Faculdade de Agronomia da UPF. Em 61, uma lei municipal doou em regime comodato o Hospital Municipal para a Sociedade para a Universidade. Em 1968, o mandato do prefeito Mário Menegas foi prorrogado. Em 69, assumiu a prefeitura o prefeito César Santos e nesse mesmo ano foi inaugurado o estádio Vermelhão da Serra e foi permitido o funcionamento da Faculdade de Medicina de Passo Fundo. Em 70, a Faculdade de Medicina de Passo Fundo foi inaugurada. Em 73, o coronel Edu Vila de Azambuja assumiu a prefeitura e no mesmo ano foi construído o Conselho Municipal de Educação. Em 1977, o prefeito Volmar Antônio Salton assumiu a prefeitura. Em 78, foi criada a Ferrovia do Trigo, Passo Fundo-Porto Alegre, pelo presidente da República, Ernesto Geisel, e em 1979 ocorreu a Revolta dos Motoqueiros. Antes da implantação do governo militar no Brasil, haviam boatos no Rio Grande do Sul de que ocorreria uma revolta liderada por um homem chamado Oswaldo, a quem estaria subordinado o então deputado Leonel Brizola, político de esquerda. Essa revolução teria início na cidade de Passo Fundo em 31 de dezembro de 1963. Ela acabou não ocorrendo, porém, em 8 de janeiro de 1964, foram presos 2 homens que estavam supostamente ligados à revolução, portando granadas. Esse episódio evidenciou o conflito de informações trazidos pelos jornais locais da época, porque enquanto o Nacional noticiou que as granadas eram de treinamento e sem poder explosivo, o Diário da Manhã noticiou o contrário, dizendo que elas tinham alto poder explosivo. Quando ocorreu o golpe, os apoiadores do governo militar, entre eles o governador Ildo Meneghetti, do PSD, temiam uma reação liderada pelo deputado Leonel Brizola contra o governo. Por isso, o governador resolveu transferir o governo gaúcho para Passo Fundo ao 2º Batalhão Policial da Brigada Militar entre os dias 1º e 6 de abril de 1964. A postura dos jornais locais depois do golpe foi a seguinte: enquanto o Nacional apenas divulgou o ocorrido, o Diário da Manhã defendeu o governo militar, inclusive em edições anteriores ao golpe. Algumas edições desses jornais desapareceram. No O Nacional, desapareceram edições de 4 e 11 de abril de 1964, enquanto no Diário da Manhã sumiram todas as edições do mês de abril.
tempo foi dominado pelo PTB, partido que permaneceu no controle da administração pública desde 1947, sendo que somente em 1963 foi derrotado pela coalizão MTR, PDC, PSD, PL, UDN, PRP, elegendo Mário Menegas como prefeito da administração municipal. A eleição de Mário Menegas criou outros conflitos dentro da cidade, já que na década de 1960 havia uma disputa sobre o controle da Sociedade Pró-Universidade, SPU. O prefeito, junto com o deputado estadual Romeu Martinelli, articulou-se para que, com o apoio do governador estadual Ildo Meneghetti, afastassem a direção da SPU. Esse processo de afastamento se acelerou com o golpe militar e colocando o professor Murilo Coutinho Anes como interventor da instituição. Em 1968, ao mesmo tempo que, em nível nacional, o governo se consolidava no poder através das leis de seção, em Passo Fundo, a oposição recuperava o poder, através da vitória nas eleições municipais de César José Santos e Guaraci Marinho, do MDB3. Nessa eleição, cada partido indicava 3 candidatos e o partido mais votado elegia o prefeito com mais votos nas sublegendas. O Diário da Manhã celebrou a vitória de César Santos, enquanto o Nacional o acusou de golpe. A Aliança Renovadora Nacional ganhou as eleições para a Prefeitura Municipal de 1972, elegendo como prefeito o tenente-coronel Edu Vila Zambuja, que havia substituído o capitão Grey Belles no comando do 20º Regimento de Cavalaria em 1969. De Passo Fundo se tornou muito comum o denuncismo, onde pessoas enviavam denúncias privadas à Brigada Militar e uma simples acusação de que a pessoa tinha opiniões comunistas já era o suficiente para que ela fosse investigada. Em 1966, o acadêmico Zéley Dal Acqua, presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Filosofia, foi preso por várias horas no 20º Regimento de Cavalaria, acusado de estar envolvido em uma trama subversiva. O diretor da Faculdade de Filosofia, Padre Alcides, também foi chamado para prestar informações ao inquérito policial militar. Enquanto isso, um grupo de estudantes da Faculdade de Filosofia fez um grande protesto em frente ao quartel do Exército. Esse fato teve grande repercussão até mesmo fora de Passo Fundo, como no jornal Última Hora do Rio de Janeiro e no Le Monde de Paris. O jornal Diário da Manhã tentou minimizar o fato, publicando uma matéria que justificava a ação do capitão Grey Belles. O Jornal Nacional publicou uma dura crítica ao ocorrido em sua página universitária. A promulgação do Auto Institucional número 5, o 5º decreto emitido pelo governo militar brasileiro, foi um dos mais duros golpes à democracia, porque deu poderes quase absolutos ao regime militar. Recorrente a isso, o discurso paraninfo da turma da Faculdade de Filosofia da Universidade de Passo Fundo, Padre Alcides Guareschi, causou muita comoção por ele ter se referido a Ernesto Che Guevara. O jornal Diário da Manhã publicou seu discurso na íntegra e sem a sua autorização, causando mal-estar entre a universidade e as autoridades militares locais. Em 1968, o Nacional noticiou a expulsão de 2 estudantes, Solon Viola e João Carlos Bona Garcia, presidente e vice-presidente da União Passofundense de Estudantes da Escola Nicolau Araújo Vergueiro. Os estudantes foram acusados de espalhar panfletos e convocar uma greve geral. O caso João Baptista de Melo Freitas, redator de debates da Câmara Municipal e redator-chefe de O Nacional, tido como vinculado com o Partido Comunista, foi o que chamou a maior atenção. Em 1965, a edição do dia 29 de março do jornal O Nacional acabou sendo apreendida por ordem do capitão Grey Belles, sob o pretexto de que haveria lisonjeira informação sobre o chefe da guerrilha. Em uma notícia sobre uma coluna de militares que havia se revoltado junto com a apreensão do jornal, foi feita a intimização para que João Baptista de Melo Freitas comparecesse ao quartel, onde ele foi declarado preso, em nome do comando do 3º Exército. Ele foi encarcerado no quartel por 2 dias, e então foi levado até Porto Alegre, onde ficou preso por mais de 35 dias. Múcio de Castro reagiu à apreensão de seu jornal e prisão de João Freitas, com contundentes editoriais, aumentando a tensão entre o jornal e as autoridades locais do regime militar. A partir daí, o jornal não conseguiu mais empréstimos para máquinas. Era sempre desclassificado na concorrência para a rádio e parou de receber verbas publicitárias oficiais.
Enquanto o Nacional criticava as atitudes do comandante da unidade local do Exército, o Diário da Manhã ignorou a apreensão do jornal concorrente e a prisão do jornalista João Freitas, e também buscou enaltecer a ação do capitão Grey Bellis. Mesmo após a soltura de João de Freitas, ele continuou a ser monitorado pelo comandante da unidade do Exército de Passo Fundo. Ele também foi proibido de reassumir suas funções na Câmara Municipal, através de um documento reservado do dia 6 de maio de 1965, no qual o capitão Grey Bellis se dirigia à presidência da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Outra limitação era a sua locomoção, pois ele passou a precisar de autorização para se deslocar até certos lugares, como o distrito da estação Getúlio Vargas, onde moravam os familiares de sua esposa. O monitoramento sobre tal jornalista era tão intenso que desde 1962, a Subsecretaria de Inteligência do Governo Federal tinha registros sobre fatos e situações envolvendo o jornalista. Após seu retorno, João Freitas voltou a trabalhar no jornal O Nacional. Contudo, suas crônicas não eram publicadas, passando o ano de 1966 inteiro trabalhando apenas como revisor da redação. Nesse cargo, ele foi preso por 3 dias no quartel da Brigada Militar, sob a acusação de estar ligado a um grupo com planos terroristas. Futuramente, com a transferência do capitão Grey Bellis, João Freitas passou a fazer um comentário diário na Rádio Planalto e, em 1961, se filiou à Arena, partido que dava sustentação à ditadura militar. Durante a ditadura, também houve relatos de casos de violação ou censura de correspondência. Fato esse exposto pelo jornalista João Vieda no jornal O Nacional. O Medo era companheiro dos jornalistas da época. O jornalista João Viela ironizou essa situação com a seguinte publicação: "Escrevo sempre dentro daquele conceito de liberdade expressamente definido na lei de imprensa, ou na de segurança nacional. Lógico, pois não sou de fazer regime a pão e água entre 4 paredes. Comigo não. Mas como eu ia dizendo, recebo sempre com muito prazer as sugestões que me enviam. Quando a opinião pode ser livre, eu me manifesto. Quando não, me fecho em copas. Não é por medo, é que sou um homem da lei e tenho mulher, 4 filhos e um cachorro para sustentar." A lei de imprensa a qual o jornalista se refere foi enviada ao Legislativo em dezembro de 1966 e aprovada em janeiro de 1967, sendo sancionada no mês seguinte. Essa lei aumentou as penalidades para crimes contra a segurança nacional e diminuiu a liberdade de crítica dos jornalistas. Visava cobrir qualquer divulgação de informações que não interessasse ao governo. A publicação do AI-5 causou constantes mudanças nos jornais locais. O Diário da Manhã assumiu uma postura de patrulhamento e de defensor intransigente do regime militar, e o Nacional passou a tratar o regime militar como revolução. A partir de 1970 surgiram novos jornalistas, muitos deles antes participantes do movimento estudantil, dentre eles Ivaldino Tasca, jornalista de O Nacional, que passou a criticar o regime militar e a falta de liberdade de expressão. Isso se dava no governo Médici, na época do Milagre Brasileiro, onde tinha um elevado desenvolvimento econômico, mas também uma perseguição muito grande aos esquerdistas, sofrendo tortura e a censura à imprensa. Os jornalistas tinham que usar da metáfora e da ironia para driblar os patrulhamentos dos agentes de denuncismo em Passo Fundo, pois além de receberem telefonemas com ameaças, eram também recebidos bilhetinhos contendo as proibições dos jornalistas. Durante esse período, o Diário da Manhã manteve-se ambíguo. Já o Nacional, mostrando-se alinhado ao regime militar, continuou fazendo artigos sobre a censura, o desnuncismo e a tortura. Em 1968, terminou o governo Geisel e houve o início da abertura política lenta, gradual e segura. Em 1º de janeiro de 1979, ocorreu a revogação da AI-5. Contudo, em 1979, foi um ano muito marcante em Passo Fundo, por causa do caso Clodoaldo Teixeira, um jovem motociclista de 17 anos morto por um policial militar com um tiro nas costas em 5 de fevereiro de 1979. Ao cometer uma infração de trânsito. O enterro desse jovem foi acompanhado por aproximadamente 10.000 pessoas. Após o enterro, começou uma manifestação contra a Brigada Militar. Houve uma viatura incendiada na Praça Marechal Floriano. Nesse mesmo dia, ocorreu um confronto entre a Polícia Militar e manifestantes na Avenida Brasil, em frente ao CPA 3, causando a morte de Adão Faustino, de 19 anos, e deixando ferido Jocely Joaquim Macedo, de 17 anos, que faleceu alguns dias após o incidente, em virtude da gravidade da situação. O Exército teve que interferir para apaziguar os ânimos.
Esse acontecimento repercutiu no país inteiro, com a presença de repórteres de várias partes do país. A cobertura do jornal O Nacional foi comandada pelo jornalista Tarso Castro, muito visado pelos militares por ser um dos fundadores do jornal alternativo, O Pasquim, do Rio de Janeiro, conhecido por enfrentar e criticar a ditadura sem temor. A manchete do dia seguinte, a morte foi tiro nas costas, não havendo censura dos militares por conta da gravidade da situação, visto que haviam as motos que começaram a fazer barulho pela cidade e, posteriormente, tentaram invadir o quartel da Brigada Militar. Vale ressaltar que todos os grupos políticos locais estavam alinhados na condenação da repressão, e se deve dar destaque à manifestação espontânea da população, exigindo justiça e surpreendendo as autoridades locais. Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga.